Laís. Bom, Oi, deixa eu gente. apresentar a convidada de hoje, né? Conheci ela através de um grandioso psicólogo, Ciro Memória, tá? E a gente se curte, vê os Instagrams, bate um papo, e ela também fez parte integrante de um projeto também do Ciro. E aí a gente andou trocando as fichinhas de lá para cá, a partir do momento que eu comecei a ficar, né, vendo o conteúdo dela do Instagram, e eu já queria mesmo chamar o pessoal também para a gente participar. E aí eu fui falando para ela, ó, cara, tô ficando um fanzaço desses teus vídeos, viu? Né, os vídeos dela é uma graça, gente. Né, ela, São seus bondosos tá, olhos. né? Um dia eu chego lá, cara, eu não tenho manha para vídeo. Não tenho menor manha para isso. Mas assim, a Laís, né, a gente conversa muito, um dos pontos altos que ela aborda muito é relacionamento, né? E aí era esse o ponto que a gente estava discutindo, né? O que é que a gente vai falar de relacionamento? Né? E aí a gente, pô, vamos falar de ciúmes, né? Vamos desmistificar, vamos ver o que é que, para onde é que vai esses ciúmes. Eu espero, Uhum. né? Assim, passei uma certa vergonha com a Pamela falando nome feio, porque essa live vai ficar, eu acho que vai ficar gravada, viu, Laís? Eu Olha acho, só, que eu acho. maravilha. Pretendo não falar muitos nomes feios, sabe? Mas assim, se eu não falar, não vai ser eu. O pessoal vai até suspeitar. Será que é o André que tá aí? Então, vamos lá. Gente, fala com você aí, Laís. Fala, se apresenta aí pra gente. Atende, presencial, online também, né? Boa noite, pessoal. Gente, é uma honra gigantesca estar aqui com vocês. Vocês estão me escutando direitinho? Eu tô. Tá dando para ouvir direitinho? Ótimo. Eu estou Uhum. muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super honrada com o convite, principalmente de estar compartilhando tantas coisas bacanas essa noite com você, né? Que eu sou fãzona do seu trabalho e estou super feliz de estar aqui hoje. Sim, eu Opa! atendo online e presencial e hoje eu estou assim muito feliz realmente com a nossa noite. Olha, Pretendo é, ela é muito bonitinha, né, gente? Falando aí. Eu gosto de fazer os convidados passarem vergonha também, tá? Então, Oh, assim, meu Deus! vamos falar de ciúmes, tá? Vamos falar de ciúmes. Eu costumo classificar aqui, já de cara, eu costumo classificar com meus pacientes que tem um ciúmes real e tem um ciúmes imaginário, tá? Esse ciúmes real é um ciúmes que a gente divide com várias espécies, né? Uhum, Eu comprei, inclusive, um livro que eu estou adorando, né? Do Darwin, Charles Darwin, da teoria, né? Da seleção natural, onde ele estuda também as emoções. E ele comprova que muitas das nossas emoções a gente compartilha com outros animais. Né? Isso eu não uhum. precisava ler do Charles Darwin, né, que ele fez esse estudo, eu não precisava saber dele, porque o meu cachorro ele morre de ciúme de mim. Né? E detalhe, também morre de ciúme do ossinho dele. Né? Oh, meu E Deus. muitos animais, eles demonstram essa emoção. Sim. Nós mesmos, né, crianças, a gente demonstra essa emoção, a gente nem sabe o conceito de fidelidade, a gente não sabe o conceito Uhum. de porra nenhuma. Falei o primeiro nome me fez, já tô marcando aqui. É. Tô marcando aqui, viu? Os Ah, nomes tá feios. ótimo, Então, então. não sabe o conceito, tá? Mas a gente demonstra, porque é natural. Uhum. Né? É natural determinado tipo de ciúme. E os ciúmes, ele nada mais é do que um sentimento de uma suposta ameaça ao Sim. objeto amado e desejado, Uhum. tá? E Mas, principalmente, André, desculpa, pode pode falar. continuar. Não? Vai? O sistema simpático, ele é ativado, né? O sistema que avisa o nosso organismo que nós precisamos de um sistema de luta e fuga. Então, Uhum. com esse sistema ativado, o nosso coração acelera mais um pouco, a pressão arterial também. Então, digamos que
para além de uma questão cognitiva, é também fisiológico, né? Faz Sim, parte do corpo humano essa alteração. Mas sim, pode sim. continuar. Não, então, bem como você fala, é tão natural que também é fisiológico, né? E aí, a diferença, ela é bem básico, tá? A diferença é que o ciúmes real é aquele ciúmes que eu estou vendo uma suposta ameaça. É algo palpável, que eu pego, que eu vejo, meus olhos estão vendo. Não tem nada de subjetividade, não tem nada de o que isso significa. Esse olhar, opa, esse olhar está perdido. Opa, você está com a cara estranha. Opa, você está Uhum, online no WhatsApp, né? Isso aí está mais para um outro terreno que a gente já fala, mas o ciúmes natural, ele é alguma coisa que é muito nítido, que não precisa de explicação, sabe? sim. E tem um outro ciúmes, que é o patológico, e esse está no campo do abstrato, né? Esse Uhum, aqui é o que a gente vai conversar também, né? Que é o mais sim. grave, porque esse aqui é no campo do abstrato. Então, tudo pode virar uma ideia para o outro de perda, né? De ameaça, né? Sim. Até uma simples curtida aleatória, um perfil de alguém aí, sei lá, pode ser categorizado como uma grande ameaça, né? Uhum, O que é, é. mas e aí ele curtiu essa foto dessa pessoa, não é ameaça. Essa aqui é ameaça, né? Então, tem muita subjetividade, principalmente nas redes sociais e nesse mundo muito conectado, né? Outro dia o Uhum, paciente falou para mim que disse que ia dormir às 9 horas, mas aí que estava muito cansado e tudo. E a mãe dele ligou para ele de WhatsApp, né? 11 horas da noite, ligou para ele. Ele achou que era uma emergência, que a mãe não liga. E era para mostrar um cachorrinho que elas tinham adotado, né, e etc. E mostrou lá. Na hora que mostrou, a namorada dele viu ele online e pronto, começou o cacete. Já coloquei mais uhum. outro nome feio aqui. Pra lista. Começou, né, para a lista. E aí, cara, para ele explicar, ele teve que bater o print, né? E aí a gente vai falar também dos É, reforços, né? Porque com ele certeza. acaba que reforça mais ainda, né, o sentimento de controle, o sentimento de Uhum, querer é. estar presente e monitorando a vida dele, né? Por parte da Uhum, namorada. Pois com bem, certeza. falei demais agora, Laís. Fala agora a tua visão dos ciúmes. Bom, eu vou pegar um pouco a deixa que você trouxe em relação ao ciúme no que diz respeito a ficar fiscalizando mesmo certos comportamentos, né? Poxa, tá online, não me respondeu. Uhum, Preciso olhar o Instagram do fulaninho para ver se ele tá olhando alguma coisa e tudo. Tudo uhum. bem. O nosso cérebro, ele gosta de buscar prazer, né? Então, no Sim. momento em que eu vou pegar o meu celular, entrar no Instagram do meu parceiro e tudo, e olhar algumas das notificações, eu tô dando, ao mesmo tempo que eu tô tentando aliviar aquele desconforto, né? Aquele meu ciúme, eu tô indo em busca do prazer de saber o que é que tá acontecendo. Sim. Só que naquele momento, pode ser que funcione, que seja legal e tudo. Só que o tempo vai passando, o tempo vai passando. E essa Uhum, estratégia, ela já não vai ser mais tão eficiente. E aí uhum, vai fazer com que a gente tenha cada vez mais estratégias, talvez que disfuncionais, para uhum. lidar com o nosso ciúme. Né? Porque nós sabemos que o ciúme é uma emoção, como todas as outras, que nós não podemos evitar. Todo Sim. mundo sente ciúme. Todo Como você mundo. bem disse, né? Uhum. Até os animais, eles representam esse ciúme. Sim. Então, não tem como a gente simplesmente apertar um botão e dizer, não, a partir de hoje eu não vou mais sentir ciúme. Mas Perfeito. nós podemos fazer com que as nossas reações frente ao ciúme não sejam tão desagradáveis assim, Sim. né? E Não com sejam tão elas nós temos animalescas, né? controle. Exatamente. Frente a essas emoções, essas reações, nós temos um certo controle. Sim. O que eu gosto de pontuar, né, é porque assim, o ciúmes é uma emoção natural, básica humana, mas que
às vezes o outro manipula, né? Como é que é? Vamos lá. Existe o ciúmes real, né? Por Uhum. exemplo, né? Um ciúmes, né? Uma pessoa está aqui conversando, estou aqui conversando com a namorada, e de repente, 11 horas da noite, numa sexta-feira, vem uma mensagem no pop-up dela aqui de notificação: oi, sumida. Quer dizer, eu não devo sentir ciúmes se eu perguntar quem é esse cara. Eu sou um doido? Eu sou um psicopata que está querendo controlar ela? A resposta é não, né? Porque isso é um ciúmes que você está vendo aqui, né? Você não está criando teorias, né? O mínimo que Uhum. você pode fazer é quem é? Quem é esse cara? Né? O problema é que a galera já vai logo surtando, né? Quem é esse Sim. cara? Né? Então, Me diga assim, agora. o ideal é você perguntar quem é. Agora, o que eu acho péssimo, né? O que eu acho péssimo é quando a pessoa tem os ciúmes que é real, como esse caso agora, Uhum. e o outro simplesmente olha para a cara dele e fala assim: você é um doido, né? Você é um ciumento, você é um descontrolado, né? E tenta tornar a coisa pejorativa. Tenta Sim. dar um tom de loucura para uma coisa que é natural, né? É, depois eu vou contar uma historinha, né, que é um case que aconteceu, Uhum. em que eu falei, cara, né, isso aí não é um ciúmes patológico, mas o paciente chegou aqui para mim se achando patológico. André, eu tô doido, é loucura isso que eu pensei, é loucura isso que eu passei. Entende? Então, assim, o ponto é que as pessoas, às vezes, por ciúmes, o ciúmes é um sentimento básico humano. Sim. Você vai sentir ciúmes, não tem jeito, tá? É... E aí, o que é que você vai fazer? Né? Vai tentar apagar, vai tentar Uhum. tirar, abrir a sua cabeça e tirar a amígdala cerebral para você não sentir mais nenhuma emoção de perda, né? Quer dizer, não dá Uhum. para fazer isso, não Isso. dá para fazer. É. Gente, quem tiver perguntas, né? Eu sou míope, vocês estão me vendo de olho bem apertadinho, que eu tento acompanhar a porra desses comentários, outro nome feio, mas eu não vou conseguir. Quem tiver perguntas, vem aqui nessa caixinha aqui embaixo. Do lado tem um botãozinho de interrogação. Aí você vai lá e joga a sua pergunta que a gente vai tentar responder, tá? Laís, como é que tu tá É, percebendo os ciúmes nessa geração conectada nos dias de hoje? bom, é exatamente sobre o gancho dessa sua fala que você falou. Ah, Hum, então alguém relata sentir ciúmes e aí é chamado de louco. Ah, você tá doido, o que é que tá acontecendo e tudo. Eu acho que existem dois hum, pontos que a gente pode comentar aí. O primeiro é que hoje as pessoas hum, estão com baixíssima tolerância a hum. mal-estar. Então, em uma situação Hum, desagradável, assim, o outro ele já quer fugir daquela situação desagradável, né? Não, você tá sim. doido, para com isso. Então, Uhum, e aí outro ponto também são que as relações hoje estão um pouco líquidas, né? A gente não vê mais hum, tantas coisas sólidas. E aí sim. junta a baixa tolerância ao mal-estar e as relações um pouco líquidas. Ah, tá achando ruim? Pois tá, tchau. Não quero mais Vai saber de embora. ti, vai embora e Uhum, tudo. Então você evita uhum. duas coisas. Evita primeiro o mal-estar e evita uma relação que não tá tão boa, porque se a pessoa tá se sentindo Sim, ciúme é porque não tá tão legal assim, né? Então nós sim. precisamos rever certos comportamentos se de fato condiz com os nossos valores, com os nossos propósitos. Se eu tenho um propósito de ter um bom relacionamento, um relacionamento bacana, com Uhum, certeza um dos meus valores é conseguir ouvir, ter empatia para com o outro, né? E nesse uhum. momento a gente não está exercendo o que a gente acredita. E olhar para Sim, essa situação de uma forma mais consciente, eu acho que é uma forma muito bacana da gente conseguir lidar melhor com isso, né? sim, sim. Eu vou contar um caso, tá? O paciente Tá. chegou, falou, disse que isso é um caso bem que eu gosto de pensar nele, porque eu penso no ciúmes real e o patológico. O paciente chegou,
1 hora da manhã em casa, plantão, né? Chamou pela a esposa, e a esposa não estava, aí ele chegou, foi procurar, ela estava no banheiro, aí foi devagarzinho, né, para ver se ela estava dormindo, e quando viu, estava no banheiro. E quando ela chegou perto do banheiro, ela estava cochichando. Aí ele, porra, Opa, o que que tá... é isso, né? O alarmezinho, né? A testa começando a coçar, né? Aí ele ficou lá e ele ainda ficou se perguntando se ele ia questionar, né? Porque anteriormente, todas as vezes que ele perguntava alguma coisa, né, a pessoa, a namorada, levava ele como se fosse louco, né? E ele, só que ela meio que se deu mal porque ele já estava em terapia nesse momento, né? E Olha aí, aí, que maravilha. é, é. Aí acaba que ela saiu do banheiro, né? E ele perguntou, mas ele falou para mim que ele pensou 1000 vezes em não perguntar. Ele se sentiu até mal, olha só. Ele se sentiu até mal de dizer assim, doutor, eu fiquei pensando o que é que ela vai achar de mim por estar escutando o cochicho na porta do banheiro, entendeu? Olha aonde é que chegou, o ponto que chegou. E aí, acaba que na hora que ela sai, ele perguntou, né, com quem você estava falando? Com quem você estava falando? Aí ela olhou assim, falando? Falando com quem? Aí, você estava falando, eu ouvi, né? Só faltava dizer que você está ouvindo coisas, né? Não, você estava falando sim, eu ouvi, diga logo. Aí ela chegou, calma, não tem nada aqui. Aí ele entrou no banheiro, não tinha realmente nada, né? E ele olhou tudo. Olhou gaveta de banheiro, olhou tudo, né? Cadê seu celular? O celular estava realmente do outro lado da cama, carregando. Ou seja, ela estava falando a verdade, né? Ou seja, provavelmente ela tem alguma coisa de esquizofrenia também. Brincando, tá, gente? Mas é porque depois ela foi explicar que ela estava aprendendo uma nova língua, né? Que era verdade mesmo. Estava aprendendo francês. E lá no banheiro deu a doida nesta mulher, nesta bendita, de ir para o banheiro tomar banho e ficar cochichando em francês. Entendeu? Agora, de novo, quando ele retorna, né, e acaba toda a situação, né, a pessoa, a namorada dele, esposa, chega para ele e fala, tá vendo como você é doido? Tá vendo? Tá vendo como você é pirado? E aí ele chegou para mim com essa situação. Aí eu falei, de maneira alguma, meu amigo. Você quer um certificado de normalidade? Eu vou lhe dar, tá aqui o meu carimbo. Normal. O bichinho é bem normalzinho. Né? O psicólogo atesta que o paciente é bem normalzinho. Né? Com certeza. Porque ali existiam vários indícios de que ele tinha que desconfiar. Era real, ele estava ouvindo. Né? Uma situação bem... Talvez Então... só, assim, elaborar estratégias mais assertivas dessa comunicação, né? Assim, de como ele fez mesmo, de perguntar, você estava falando com quem? Pra ratificar ou retificar se de fato ela estava falando com Sim. alguém ou não, né? E aí, Eu porque eu acho que gosto... nesse movimento... Pode Pode falar. falar. Fale, Laís. Eu Eu quero lhe acho que se escutar. a gente entrar nesse movimento, pode ser que a gente acabe dando espaço para os nossos pensamentos automáticos como verdades absolutas, né? Uhum. Poxa, ela tá falando com alguém com certeza. Então, com certeza, ela não gosta mais de mim, já tá ficando com outra pessoa. Ai, meu Deus, o mundo acabou. E aí a Sim. gente dá esse espaço a essas coisas. Quando a gente abre para o diálogo, a gente, opa, tá, eu não sei se isso é verdade ainda. Então eu vou perguntar para ela. Caso ela diga que não, ok, então tudo bem, mas isso Sim. ainda é uma hipótese, né? Sim, E aí a sim, gente lidar com essas hipóteses torna tudo um pouco mais leve, porque quando a sim, gente torna tudo como uma verdade absoluta, aí a gente sabe, né, na terapia cognitivo-comportamental, sim. como a gente tem que
trabalhar os nossos pensamentos Sim, automáticos para mais sim. reais. Eu gosto da coisa dos dois lados, né? Eu acho, por exemplo, nesse espaço aqui, é, é, desse fato que aconteceu que eu acabei de relatar. Bom, vamos lá. O meu paciente, ele agiu corretamente, ele tinha que perguntar, ele não podia dormir com essa dúvida. Claro, Ele lógico. também, ele também não poderia surtar também, porque ele tinha que escutar o outro lado. Ele perguntou calmamente, com quem você está falando, Sim, né? Ela falou com ninguém. Ele vai acreditar só de cara na palavra uma vez que ele escutou algo, né? é. Ele vai tentar se certificar, porque ele ouviu, ele viu indícios. Uhum. E ele foi lá e procurou. Não viu nada, telefone carregando, tá? Então, por um lado, eu acho que ele agiu certo. Sim, Não agiu é. patologicamente, não agiu surtado, tá? Por outro lado, se eu fosse terapeuta da namorada, né, e ela chegasse para mim me dizendo que namora um cara muito ciumento, né, e tivesse acontecido um cenário parecido ou igual a esse, eu diria, bom, você há de convir comigo, concorda comigo que é muito, né, Uhum. é um cenário É, bem estranho. 1 hora da manhã, no banheiro, sozinha, cochichando. É muito é. estranho, Com tá? certeza. Então você tem que simplesmente acolher Uhum. o ciumento e até dizer assim: eu entendo o seu ciúme, se eu estivesse no seu lugar, escutando o que você escutou, Uhum. entendendo, né, as coisas que têm acontecido aqui, né? Que estava É. vindo no, Com certeza. eu, E falando, sinceramente, eu estaria tendo a mesma pergunta, as mesmas crises que você está tendo. sim, Porém, não aconteceu nada e você tem todo o direito de ver. Entre. Tá aqui, pode entrar neste banheiro e fazer que toda a não tem busca e ninguém. apreensão. Que não tem ninguém, É. não tem nada. Então, cara, eu acho que tem duas pessoas envolvidas aí. Tem o ciumento e tem a Sim. vítima dos ciúmes, tá? O ciumento, né? Ele já, quando a pessoa é tida como ciumento, geralmente tem traços patológicos já. Tem É. traços. Não é um ciúmes real. Não é uma coisa real. Já está mais para o campo do abstrato. O cara aqui que está lidando com esse ciumento, né? A mulher, o homem que está lidando com essa pessoa ciumenta, ela tem que ter o jogo de cintura É. para conversar. É esse ponto que eu acho que vai casar com o que eu quero falar agora. Sim. Lembrando que o cérebro, ele possui, digamos que, diferença no ciúme da mulher e do homem. Quando a gente vai Uhum, falar do ciúme no homem, o hipocampo e a amígdala são ativados. E normalmente uhum, essas áreas cerebrais são responsáveis pelos nossos impulsos, pela sexualidade, né? Então o homem ele é mais ativado por esse lado. Então, quando ele está com uhum, ciúme, normalmente é mais voltado por essa área sexual ou por um impulso muito grande. Já na mulher, a parte cerebral é a subtemporal posterior superior, que é uma uhum, área responsável por identificar as emoções. As emoções. uhum, Então, entre essas duas diferenças entre o ciúme do homem e da mulher, digamos que ela é mais relacionada ao viés da proximidade emocional, das emoções, dessa conexão. E o homem uhum, vai mais pro lado sexual. E aí, só pra gente diferenciar um pouquinho, que às vezes o ciúme ele pode ser diferente em uhum. ambas sexualidades, né? Claro que Sim, hoje vem sendo desenvolvido muito outras coisas, mas a sim, evolução ela tá aí para dizer pra gente que ainda existe, né, sim, esse movimento. sim. Eu gosto de falar de casos para a gente começar a trabalhar um Claro. conceito, porque eu acho que essa live vai ter que gerar outras, né? Não vai dar para a gente abordar tudo aqui hoje, né? Mas assim, eu acho que a mulherada ela enfrenta, porque o homem quando ele vem com ciúmes, né? Ele vem já mais forte, tá? Mas por outro lado, o homem está estereotipado, né? Ah, você é um ciumento, você é um doido. Então tá todo mundo errado nessa história, tá? O ponto é que a gente tem que começar a qualificar o que é normal e aí tratar e conversar e o que não é abstrato, e o que é abstrato,
aí sim, meu amigo, se você está se sentindo com esses ciúmes abstrato, você está acabando com sua vida. Sabe por quê? O ciúmes abstrato, ele gera alarme para qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa, eu vou aqui acordar no meio da... Eu tive paciente que ele fazia uma programação que era assim. Ela colocava para despertar de forma aleatória, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né, para saber se o namorado está online, né? Aí tinha senha de Instagram, né? Tinha senha de Facebook. Cara, você consegue imaginar o sofrimento que é a vida desta pessoa, né? Porque não, a vítima desse sofrimento, o vítima do ciumento, ele sofre, certo? Mas também a gente precisa dizer também que o ciumento sofre pra caralho. Outro nome feio. Com certeza. Tá aqui a caneta. Então, assim, Terceiro, tô muito, contando né? aqui. Então, sofre muito, muito mesmo, né? Sim. Porque a pessoa não consegue. A pessoa chegava para mim dizendo assim, André, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo mais nem trabalhar. Eu não tô conseguindo trabalhar. Ó, Gisela, tudo bem, Gisela? Fica aqui conosco, hein? A Rose aqui também com a gente, a Angélica, muita gente boa. Maria Helena também. Vamos lá. Então, é muito importante entender que o desconfiado, ele sofre muito, cara. Né? Claro. Sofre demais. Então, assim, tu imagina a vida dessa pessoa que ela fica alarmada. Né? Ela não consegue mais viver, não consegue mais se focar, não consegue mais ter vida. Né? É uma prisão. Né? Então, às vezes, a gente tem que também olhar o sofrimento desse ciumento também. Porque ele começa a desenvolver pensamentos persecutórios, né? Pensamentos de que está sendo feito de besta a qualquer hora. Cara, chegou do nível que ele já tinha... Eu tenho um paciente, vários casos, né? Que tinha um que na hora que ele chegava no estacionamento, a primeira coisa que ele fazia era botar a mão... Olha aí, estou dando ideia pro ciumento, tá? A mão em cima do motor do carro da namorada. Pra ver se ela tinha saído, se estava quente. Se tinha saído recentemente. Era básico. Era básico o que ele fazia. Era quase um ato automático, tá? E aí eu acho que está na hora da gente começar a falar como é que... quais são os meios que porque hoje a gente pode falar, não sei o que é que você acha, Laís, mas falar de como é que a vítima dos ciúmes consegue lidar com o ciumento, tá? Porque eu acho que na próxima live, não vai dar tempo a gente falar, a gente pode até falar alguns pitacos, mas também a gente vai ter que falar como é que o ciumento lida com a própria dor que ele está sentindo. Porque isso aqui é terrível, tá? Sim. Vamos lá, Laís. Quais são as estratégias cognitivas? Bom, gente, eu queria falar primeiro do sofrimento, né, do ciumento. Que realmente a gente, às vezes, fala assim, com certeza, quem tem muito ciúme tem uma baixa autoestima. Então, mas assim, gente, como a gente vem conversando desde o começo da live, o ciúme, ele é uma reação fisiológica. Ou seja, independente da pessoa ter autoestima ou uma baixa autoestima, ela vai sentir reações fisiológicas relacionadas ao ciúme. Mas isso não impede que as 4 esferas da autoestima sejam trabalhadas, né? Que segundo o Walter Rizzo, é um autor super legal, né? Ele traz 4 esferas da autoestima que dizem respeito ao autoconceito, autoimagem, autoeficácia e autorreforço. Ou seja, como a gente se enxerga, como a gente se descreve, a nossa autoeficácia, né, em relação às coisas que normalmente nós fazemos no decorrer da nossa vida, como a gente se vê de forma corporal, que é a autoimagem, né, de forma física, e o autorreforço, que ele relata que são, digamos, que palavras gentis que nós dizemos com nós mesmos, por exemplo, quando a gente consegue fazer algo que não é tão fácil assim, de ser realizado, a gente, poxa, que massa, consegui fazer isso, ou seja, reforçar comportamentos bacanas nossos, né? E assim,
a gente também precisa cuidar do jardim, que é a nossa vida, o outro cuidar do jardim, que é a vida deles, para juntos construírem um jardim integrado, digamos Uhum. assim. Mas cada um precisa cuidar do seu. Construir Uhum. essa vida interessante para com que com o outro seja uma soma. Para além Uhum. de, poxa, eu preciso saber o que o outro está fazendo, o que ele está pensando, com quem ele está falando nesse momento. Mas, poxa, eu preciso também cuidar da minha vida, né? Eu preciso cuidar das coisas que eu faço diariamente. Eu preciso Sim. ter, assim, separar um tempo para cuidar das minhas atividades diárias e ser feliz com essas coisas. Porque, Uhum. normalmente, quando um ciúme é tão grande assim, pode ser que esse amor vire dependência. E a gente só consiga ver Sim. essa felicidade, essa alegria, digamos assim, com a presença do outro. E aí, isso pode ser um pouco complicado, né? Uhum. Pode causar um sofrimento ainda maior. Entendi. É muito bonitinha, né? Falando de jardins, vamos construir os jardins, né? Esse psicólogo aqui querendo entrar no esgoto do psiquismo humano. É um querendo entrar no esgoto do psiquismo humano e o outro, vamos construir esses jardins. Eu adoro essas psicólogas que são luz. Eu às vezes falo, rapaz, vocês são luz, eu sou trevas. Ai, Né? meu Deus. Mas vamos lá, cara. Eu acho o seguinte, o ser humano, né, ele é muito dualista, né? A própria autoestima, o conceito dela é um conceito muito vendido errado para o grande público, né? A autoestima, ela é fluida muitas das vezes. Ela não é uma coisa assim Sim, sólida e acabou que isso aqui é só psicopata e narcisista que é doente, né? Então, isso aqui, a autoestima da gente também tem dias que você vai acordar ótimo, né, se sentindo bem, é. tá? E tem também, você pode ter uma autoestima maravilhosa, mas se você namorar um filho da puta, outro nome feio aí, né, Laís? É, A sua autoestima vai ser abalada também, com tá? certeza. Eu costumo dizer que a autoestima ela é um sistema, é quase uma vacina contra péssimos relacionamentos. Porque quando você tem uma grande autoestima, uma boa autoestima, você costuma ser mais seletivo. Mas Uhum, mesmo sendo seletivo, pode correr o risco de você namorar é. um escroto, tá? Então, e mesmo você tendo uma boa autoestima, você vai sentir ciúmes, tá? Ou você acha que Brad Pitt não sente ciúmes, Tom Cruise não Sente, sente ciúmes, né? André não sente sente. ciúmes. Vixe, Maria. Mas então, o que eu quero falar para você tem formas e formas de você lidar com isso. Quando você pega uma pessoa, né, como o caso desse paciente que entregou tudo, né? O ciumento patológico, né, o que é que ele faz? Ele está aqui, ele acha que tudo é ameaça para ele. São coisas que talvez Uhum, ele ainda nem saiba que precisa trabalhar em terapia. Mas aí o ciúme dele ganha um prêmio. Olha aí. Ele simplesmente viu, sei lá, ela muito rindo, respondendo aqui. Rindo e tá respondendo. rindo e não é pra mim. E agora? Ó o Ciro aí. Vixe, Maria, vamos falar. Eita, Agora a gente não pode falar nome chegou! feio, não, hein? Não, Chegou o homem. Vamos se agora ficou concentrar. bom. Vou pegar o livro agora, né? Para mostrar que a gente é bom, né? Mas então, o ciumento chega lá e vê a pessoa, né, rindo e ele não tem nenhum indício de um ciúmes real. Ele não tem indício. Ele está vendo simplesmente a pessoa respondendo e rindo, né? Ele poderia muito bem perguntar quem é amor. Normal, eu Uhum, perguntaria. Não é que eu sou ciumento, né? Eu sou curioso, enxerido, né? E a pessoa vai lá e responde: "Ah, que eu tô fulano me mandou uma piada". Aí a diferença entre o ciumento normal e o sim. patológico é: o ciumento real, normal, ele vai rir junto e muda o assunto. E ok. O ciumento patológico, ele não vai acreditar. Ele vai dizer: "Eu não acredito". Não acredito. Aí é que vem a grande cilada dos relacionamentos. Porque o ciumento patológico, ele dá uma dessas, aí o outro, querendo ganhar confiança, faz o quê?
entrega o celular. Tá aqui, o celular. Na hora que ele entrega o celular, o ciumento patológico ganhou um grande prêmio. Por pouco tempo. Por pouco, reforçou enormemente Foi. o comportamento dele. O comportamento de ciúme dele buscava o quê? A segurança. E ele ganhou a segurança. Tudo que você alimenta, meu filho, vai crescer. Todo comportamento que você alimenta no outro cresce. Não tem jeito. É a lei da Seja ele vida. bom ou ruim. Exatamente. E aí tu deu o grande prêmio para ele. Olha aí, ó, tu deu controle da tua vida. Pronto, tá aqui. Na hora que faz isso, ele vai baixar a bola, vai ter o prazer, porque ele teve um desprazer e se movimentou pela fuga do desprazer, ganhando um grande prêmio. Ganhou o controle. Próxima vez, sabe o que ele vai querer? Ele vai querer ver todas as conversas. E aí, se você não entregar, sabe o que ele vai dizer? Que tá muito estranho, porque da outra vez você me mostrou. Da outra vez você me mostrou. Então agora você está escondendo. Com certeza você está escondendo. Aí o cara vai lá e pá, mostra de novo. E aí é o que acontece, o lindo reforço intermitente. Intermitente. Porque primeiro você dá uma vez, tranquilo, depois demora um pouco mais, porque a pessoa vai continuar insistindo. E aí no outro dia demora um pouco mais, porque ela entendeu que ela vai receber em algum momento. Então basta insistir. Sim, mas é maravilhoso você ter a curto prazo. É maravilhoso você ter o controle sobre a vida de alguém, né? Olhar aqui no... não sei nem onde é que é o nome, é o procure aqui, busque aqui. Ah, tá ali. Ah, pronto, acabou de ir pro banheiro. Fez número 1 e o número 2. Ah, acabou de ir fazer as unhas. É maravilhoso, mas aos poucos a pessoa vai percebendo que o cérebro vai querendo mais. Não tem jeito. O nosso cérebro, ele se contenta. Pode falar, Laís, eu falo pra caralho. Não, pode falar. Mas o nome feio, o Ciro tá aqui, né? Não posso mais falar nome feio, não. Mas não, ele falar. briga com a gente. Bom, eu fico assim pensando, por quê, sabe? Quando a gente tá em um momento tão bom com a nossa vida, ou com algo do tipo, e principalmente quando a gente se sente amada na relação, essa necessidade de estar em constante busca, eu acho que diminui. Porque, poxa, se eu me sinto amada, eu não tenho essa necessidade tão grande de ficar buscando provas que me comprovem o contrário disso, né? E em relação... Porque eu acho, assim, que até a relação do ciúme, ela pode ter uma redução aí, quando você se sente amada pelo seu parceiro e tudo. Por isso que é tão importante a gente saber as linguagens do amor, né, de cada um. Porque possivelmente alguma coisa que o meu parceiro faça, pode falar. Não, muita gente acaba dando a atenção e o reforço e a prova de amor na desgraça. Entende? Muita gente acaba dando tudo que o outro queria receber num momento bom, apropriado, meigo, carinhoso. A pessoa só recebe na desgraça, na briga, na desconfiança. Aí o outro vai lá e tenta provar quanto que ele ama, quanto que não sei o que, dá. Lembrando, pode falar. Em momentos de briga muito graves, ou por exemplo, que algum descobre a traição do outro, o parceiro fala assim, eu prometo, eu juro por tudo na minha vida que eu nunca mais vou fazer isso. Ali ele tá falando de coração, né? E ali era tudo que o outro queria ouvir. Que ele nunca mais vai fazer aquilo, que foi a última vez, que ele te ama mais do que tudo nessa vida. Sendo que naquele momento ele tá num estado de alerta muito grande. Opa, pode ser que eu perca ali ele tá essa relação. até que vai virar padre, cara. Ele Exatamente. Mas assim, eu acho que esse assunto da traição aí, Laís, a gente pode inclusive comentar em uma próxima live, que aí é pano pra manga. Claro. Tá? Com certeza. O ponto o ciumento, ele acaba ganhando um reforço, quando ele é mantido, a questão dos ciúmes dele patológico, ele vai ganhando esse reforço a partir do momento que o outro vai entregando tudo, né? E o outro vai entregando para tentar diminuir. Amenizar.
vai tentando entregar para amenizar as brigas, né? Mas, na verdade, o ponto é, existe uma coisa que a gente chama, eu chamo de homeostase cerebral. Né? O que é isso? Aquilo que me dá prazer, né? Aquilo que me deixa calmo, amanhã eu vou querer mais. Uhum, Não tem com jeito, não certeza. tem jeito, não tem jeito. É sempre assim, né? A gente nunca está feliz com uma coisa sempre, né? A gente sempre está querendo Uhum. mais, sempre está querendo mais fuga do desprazer, né? Quando a gente atinge aquele objetivo, a gente sempre quer mais. Nunca Isso, é só a gente lembrar da própria cafeína, que nós estamos aqui presentes com o café, pelo menos eu tomo cafezinho, adoro, né? E a cafeína, meus ela tem Red esse Bull aqui acabou. grande. Pois é, mas o que eu quero trazer em relação à cafeína é, por exemplo, a gente toma um cafezinho, fica tranquilo. Depois de um certo tempo, aquela quantidade de café ela já não vai mais ter aquele efeito que ela tinha antes. Então eu preciso aumentar um pouco a dose. Uhum. Sendo que se a gente for olhar por essa perspectiva, a gente vai aumentar cada vez mais a dose. Sim, E aí, como a gente quer cuidar do nosso corpo, a gente não aumenta tanto o café assim. Só que ele vai perdendo o efeito. Ele não sim, vai é tendo uma mais droga, né? aquele. A Exatamente. segurança, o prazer que a segurança e o controle dá, eu tendo sobre a vida de outra pessoa, é uma droga. É É, dopamina, entendeu? Só que essa dopamina ela vai perdendo o efeito. E aí eu vou querendo é, mais, mais, é. mais. Chega num ponto que a pessoa quer invadir os pensamentos do outro. Né? Eu tenho um paciente que ele chegou exatamente assim. Ele tinha o controle de tudo. Mas era tudo, era cartão de crédito, era Instagram, era Facebook, era WhatsApp, é, tudo, tudo ele Tudo. tinha controle. Só que ele já estava vindo para cá querendo saber, louco, né? Porque ele estava querendo agora saber o que, que ela estava pensando, se ela pensava no ex, É. né? Queria. Complicado, né? Quantas vezes você pensa no ex? O Ele que é que ele queria vai agora fazer tomar com isso? conta. Reforçar o fato dela pensar no ex. Então, né? Igual Ela não estava nem não pensa no pensando, elefante, né? ela não estava nem Né? Não, pensando, de repente, pum, apareceu o ex. então, aí a gente também não pode ir também para outra, como é que para o outro extremo, né? Ah, eu vi uma pessoa que comentou, eu corto um ciumento logo na primeira crise, não dá mais, sai fora. Pô, minha filha, você vai morrer solteira se você agir dessa forma. Temos que ter maturidade, como eu falei logo no início da live. Temos que ter maturidade para saber lidar com um sentimento que é Sim, humano. Estamos falando aqui, a maior parte do tempo, estamos falando dos ciúmes patológico, né, Laís? O ciúmes natural, né, ele tem que ser conversado, ele tem com que ser certeza. dialogado, Uhum. né? O que é que você acha? A Laís acabou de falar de relacionamentos líquidos, pessoas que são intolerantes à frustração. Fala mais sobre isso, Laís. Gente, nós atualmente vivemos numa sociedade que é pautada em eu quero que tudo seja perfeito. Em contrapartida, nada é perfeito. Todo dia a gente busca mais a perfeição. E todos os dias nós nos encontramos cada vez em busca dessa perfeição que não existe. Então, assim, em relação a relacionamentos, isso também existe. Essa busca do Uhum, parceiro perfeito, do relacionamento perfeito. Porque imagina, desde sempre a gente assiste aqueles filmes encantados da Disney, que o príncipe maravilhoso. Então, essa ideia de perfeição, ela sempre foi muito pautada. Então, é normal que nós busquemos essa perfeição. Só que uhum, quem disse que um relacionamento para ser saudável precisa ser perfeito? Né? Um relacionamento ele pode ser saudável para além de ser perfeito, porque perfeito é muito chato. Imagina, tudo lindo, tudo maravilhoso o tempo uhum, inteiro, cansa. Você precisa discordar em algum momento. E o mais importante que eu acho de um momento em que o casal discorda ou algo do tipo é entender que não existe um ponto de vista melhor do que o outro. Ou um é certo e o outro é errado. Mas que são pontos de vista diferentes. E ambos sim, precisam de respeito, de carinho e uhum, atenção. Até sim, porque
por exemplo, eu tive a minha história de vida, o parceiro teve a história de vida dele, então os dois, eles têm direito de terem os dois pontos de vista frente à Uhum. mesma situação. E aí, Sim, quando a gente entra num objetivo de, poxa, eu quero ganhar essa competição, eu preciso fazer com que o meu ponto de vista seja o certo, seja o melhor. Eu acabo que eu entro numa disputa de poder com o meu parceiro. E aí é, a nossa relação acaba sofrendo, né? Porque a gente tenta tem essa briga pelo poder, ela vai acontecer. Normal, a gente Sim. pode até falar também em uma outra live, mas vai acontecer, faz parte das relações, um ter poder sobre determinadas esferas da vida, né? Tem, eu decido isso aqui, as saídas é comigo. Essa parte de, sei Uhum. lá, de casa é com você. Sempre tem. Esse assunto é com fulano, esse assunto é com ciclano. Sim. Isso aí nada mais é do que uma homeostase do casal sobre as esferas do poder. As coisas têm que se assentar. Mas, bem, o ponto a gente não pode ser os extremos, né? Nem Claro. intolerante a lidar com o ciumento, tá? E nem passivo demais diante de uma pessoa que está tentando controlar e gerar a tua vida um BBB, tá? Não pode ser os dois pontos. Cuidado. Aí eu vou responder a algumas perguntinhas Tá, que por estão fazendo, a favor. gente não vai dar conta. Vocês concordam que o ciúme é sempre um sinal de insegurança? O que é que você acha, Laís? Não, não. Porque como a gente falou já algumas vezes aqui da reação fisiológica produzida pelo nosso corpo, né? Tudo Uhum, bem que quando a gente vai pensar em ciúme, existem três elementos, né? Você, a pessoa amada e a ameaça. Se a gente for olhar por essa parte, tá, então eu tô me sentindo ameaçado, tô inseguro. uhum, Mas uhum, a gente também falou que o sistema simpático é ativado. Ou seja, uhum, sensações fisiológicas são ativadas no momento do ciúme, né? A gente tem taquicardia, a pressão arterial pode subir um pouco. uhum, Então, para além da insegurança, o nosso organismo ele reage frente a essas situações. uhum. Então, eu não acredito que É, seja eu só acho o insegurança. seguinte, a pessoa pode ser um Brad Pitt, uma Angelina Jolie, uma, sei lá, quem que for. Mas se a situação gerar uma insegurança, a pessoa vai gerar um ciúmes. Sim. Normal, tá? Significa que a pessoa é insegura? De forma alguma, significa que ela é um ser humano, né? Ou seja, é isso que eu não gosto. Das pessoas pegando um ciúmes que é real, que é normal de se ter, né? Uhum. E tornar isso pejorativo. Você é um doido, você é um ciumento, né? E aí desqualifica o Sim. sentimento da pessoa, que é normal, né? Por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha uma profunda irritação quando a namorada dele perguntava quem era a mulher que acabou de falar com ele. A situação era, ele era muito conhecido, aí vinha alguém, ô fulano, tudo bom? Né? Ou como é que vai? Tá? E a namorada aqui do lado, né? Ou dava um tchau, tá? E ia embora, né? É normal a namorada perguntar quem é. Quem é? Ele não gostava disso, ele achava que ele estava sendo monitorado. Né? Cara, Uhum. isso aí é um ciúmes perfeitamente normal. Você não pode dizer que sua namorada é uma pessoa ciumenta ou uma pessoa insegura por estar perguntando isso, tá? Ciumento e Uhum. inseguro seria se ela começasse a querer saber o passado dessa pessoa, onde é que tu conheceu, se tu já ficou com ela, né? Se tu tá curtindo foto dela, se ela vai lá no Instagram pesquisar quantas fotos foi curtida, aí já passou. Aí já é uma pessoa realmente insegura e ciumenta. Agora, somente perguntar quem é perfeitamente normal, tá? Então, Uhum. não, nem Claro. toda sensação, nem todo sentimento de ciúmes demonstra uma insegurança, que a pessoa É. é insegura. E Mas, lembrando quando a gente entra em um relacionamento, né, certos padrões no que diz respeito à vida de solteiro, eles são modificados um pouco, né? E algumas pessoas elas não estão tão dispostas a modificar certos comportamentos. E uhum, aí gera um, poxa, eu não admito que ela ache isso, eu não admito que ela pense isso, que ela fale isso. Tá, uhum, mas sim. não é bem assim, O né? que fazer quando o ciúmes começa no pós-término?
se lasca, né? Terminou, porra. Né? Tô brincando, gente. Isso aí faz parte do luto de relacionamento, tá? Uma das fases do luto é a negação, né? Não aceitar que aquele relacionamento terminou. E o comportamento que se apresenta nessa fase é de monitoramento, tá? É normal passar por essa fase, né? Onde você confunde, né, que está querendo a monitoração, tá na... Você Uhum. pode até ter esse comportamento, mas faz parte do luto, tá? Agora, o que eu desconfio é a pessoa que nunca teve ciúmes, termina o namoro, aí começa a ter. Porque quando a pessoa fala isso, eu sou levado a crer que a pessoa está tendo, na verdade, um sentimento de posse. Sabe É. aquele sapato velho que você não quer mais, né? Nem usa, não sabe mais nem que ele está lá? Aí vem a outra pessoa, vê a mãe, né? E fala, ó, posso dar? Não! Eu uso esse sapato. Vou usar. Ele é ótimo. 1970, modelo assim, limitado. Não dê, pelo É. amor de Deus. Então, eu desconfio às vezes disso, sabe? A pessoa que nunca teve. Aí começa a ter, depois de terminar. Porque assim, os ciúmes, quando tem um término, na fase da negação, ele se apresenta. Normal, tá? Mas, uma pessoa que nunca teve apresentar, eu acho meio estranho. É. Concordo. Realmente é. Tem mais alguma? Tem muitas, a gente não vai dar conta de responder tudo, não. Estou indo aqui no aleatório. Vamos lá, essa aqui, ó. Nem li. Eu não tinha muitos ciúmes. Depois que sofri uma traição, virei neurótica. Isso é normal? E aí, Laís? É contigo, vai, responde aí. Bom, gente, depois, digamos que o ciúme ele já é uma reação fisiológica normal. Imagina se você já passou por um evento traumático, digamos assim, porque de fato a Uhum, traição é um evento traumático, né? Então, o sistema de alerta, ele tá muito tim, 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 o tempo inteiro. Então, até uma situação na qual a gente acha que é tranquila, pode ser uhum. que seja um motivo de ter reações um pouco mais exageradas por lembrar daquele evento traumático que já Sim. aconteceu. O ciúmes, ele é um sentimento que faz parte de um pacote chamado ansiedade, tá, gente? Sim, Isso aí é que tem alguém perguntando, mas ele é. O ciúmes é uma ameaça, então ele pode ser lido como um sentimento que vem da família da sim. ansiedade, E tá? principalmente também em relação a comportamentos obsessivos, digamos assim. Sim, Porque o ciúme, ele tem um ciclo, digamos. Quando a gente percebe que tem um ciúme, o que a gente vai fazer com o ciúme, o que a gente uhum, pensa sobre o ciúme. Então, normalmente, assim como o toque, a gente também pode criar certos rituais de quando vai ter o ciúme. E isso pode causar um sofrimento muito intenso, né? Não é uhum, bacana. sim. Ciúme sem antes assumir um namoro. O que fazer? Sai fora. Tô brincando, eu tô brincalhão hoje, né? Mas, cara, é o seguinte, eu acho que as relações hoje, né, elas estão bem complicadas, sabe, Laís? Tem um tal aí, um tal de um fica fixo. Tu já ouviu falar desse termo aí? Fica fixo, já ouvi falar. Já ouviu falar, né? É o que a moçada tá mais fazendo hoje, tá? Eu não sou tão antigo, mas na minha época, né? Olha aí, a Bia também tá vindo aqui. Mas na minha época, era paquera, que você nem ficava, era só olhar. Aí depois o fica, né? O fica era só ficar no meio da festa e acabou. E se você Aham. quisesse ficar mais vezes, você já estava namorando, tá? Pois é. Né? Assim, mais ou menos É, assim, isso é novo. a Eu regrinha acho que isso é mudou. novo. A regrinha É. mudou. A regrinha agora é assim, tem um tal de um fica fixo, né? Que é assim, eu não estou namorando com você, mas você não pode ficar com ninguém, mas também eu posso sair, não preciso dar permissão e também não vou apresentar para os pais, né? Rapaz, esse fica fixo gera tanta desgraça emocional na vida deste povo, Eu né? imagino. Cara, eu peguei casos de fica fixo de 5 anos. Tu já que tu crê nisso,
5 anos não Quase fica um fixo, casamento já. né? Não, E... união estável, né? Vai no juiz lá pedir sua parte, né? Então, assim, o que eu acho é que as pessoas estão nesse lance que você mesmo falou, Laís, de não querer se frustrar, de não querer passar por situações ruins, as pessoas estão ficando cada vez comedidas a Sim. assumir compromissos, né? Uhum. E aí elas É. ficam nesse terreno do limbo, nesse cima do muro, que nem assume um namoro e também nem tá solteiro, né? E aí Solteiro? É. fica uma coisa, uma regra que é meio confusa. E aí é que vem Uhum. essa pergunta dessa pessoa que ela acabou de dizer, né? E a pessoa que sente ciúmes mesmo antes de assumir? Tem muito, é só o que tem. Sim. É. Entendeu? É só o que tem. Porque, É relações que tá bem complicado hoje em dia. imagina, 5 anos de fica fixo. A pessoa ela já tem uma proximidade emocional com a outra gigantesca. Então, não Sim, tem como não sentir reações fisiológicas relacionadas ao ciúme. Não, não assim, é tem, quase não tem, humanamente impossível. não Não dá. tem. Ah, não vou sentir ciúmes porque não é fixo, porque não é Sim, namoro. Não tem como. uhum. É como se a gente Então, tivesse desse jeito, se a gente fosse pensar dessa forma, também dava para não ter ciúme em outras relações. Era só a gente sim, dizer o pois nosso é, cérebro não sentir mais nada. sim. Então, o ponto o que é que está acontecendo nessa relação? É uma relação de fica fixo? Porque se for, o ciúmes vai fazer parte. É uma relação só de fica, descomprometido total, esquema, o velho PA, muita gente falando aí, né, que eu acho que nem fora do horário eu não vou falar, porque senão aí, né, não vou falar, né, você vê como eu tô bonzinho, né? Sexta-feira eu falo, se fosse sexta-feira já era, tá? Pelo Mas amor de então, Deus. né, o velho PA, né, não tem que ter ciúmes, porque a relação, pelo que eu entendo, ela é livre. Né? Ela é livre. Né? O FIC, esquema, PA. Né? Agora, tem que entender o Laís se abrindo aí. Não, não ri não, senão eu vou rir, pessoal. Não, não. Então, assim, tem que ver, né, qual que é a regrinha do jogo. Tá? Eu não aceitaria uma pessoa que eu não tenho absolutamente nada querendo que eu, né, dê conta da minha vida para ela. Tá? A outra botou um termo bem bonitinho. Esse eu posso ler. Pinto amigo. Genial! Eu tive que ler, né, cara? Eu achei Jesus. bonitinho, assim. Tive que ler, achei bonitinho aqui, tá? Vamos lá, gente. Vou me controlar aqui para não rir, tá? Vamos. Cara, quando os dois têm ciúmes patológico, tem como a relação funcionar? Meu amigo, com camisa de força, tem. É difícil, viu? Isso aí Uhum. vai ser uma batalha. Já pensou dois borderline juntos? É difícil. Hein? Uma mistura explosiva, hein? Cara, dois ciumentos juntos têm uma tendência de morar numa ilha deserta. Sabe aquele casal que some? Acabou. Ixi, cadê o fulano? Morreu? Não, tá namorando. Pronto. Ilha deserta. Só que nessa ilha deserta a gente nunca vai saber se um deles é um sociopata que está fazendo aí um joguinho para Uhum. tirar a pessoa do circuito e começar aquelas fases de manipulação, tá? A gente nunca vai saber se são dois ciumentos ou é um controlador, que aí é o sociopata, É. e o outro submisso, tá? Mas assim, a tendência é sumir, porque o ciumento ele quer o quê? Proteger, né, o objeto desejado. Então tu imagina os dois patologicamente com ciúmes, né? Vai fazer o quê? Né? Eu acho Tenso. que é ilha deserta. Só que todo relacionamento que gera uma ilha deserta tem uma tendência a virar tóxico ou abusivo, tá? Eu acho complicado. Uhum. Cenas dos próximos capítulos. Nesse caso, minha amiga, olha, anote esse nome, Ciro Memória,
tá? Ciro Memória. Ciro Por favor, Memória. anote. Corra amanhã. Arroba, hashtag... Não, é arroba Ciro Memória. Siga lá. Vá lá, corra, corra. Amanhã de manhã traga um pão, leite. E Ciro, tô aqui. Não, essa aqui... deixa eu ver outro. Sentir ciúmes do outro, que fica tempo no WhatsApp, todo tempo nós rindo. Acabei de falar. Ó, aquele do rindo, Deu tá exemplo, vendo? deu exemplo? Foi. Deu exemplo. Ó, exemplo. rindo, mas não é de mim. Foi. Pois é, esse aqui é um ciúmes que a gente pode considerar como um abstrato, porque não tem uma evidência real de que o outro está traindo ou fazendo coisa errada. O outro está desvendando, tentando desvendar, ou tentando dar significado para o riso, tá? Para o riso da pessoa. Então, esse é um ciúmes realmente abstrato e tem tendências ao patológico, tá? E principalmente a gente precisa entender qual é a nossa necessidade real nesse momento. Poxa, a minha necessidade é de controle, a minha necessidade é de amor, o que é que eu estou precisando aqui? Porque isso de ficar verificando o tempo inteiro, ou ficar imaginando outras coisas, não é tão saudável assim. Então eu preciso saber também o que está por trás disso tudo. Fala um pouco sobre o lado ruim da dependência emocional. Eu gostaria de falar pelo menos o lado bom, né? Tem lado bom da dependência emocional? Não é bom, a dependência não, emocional é ruim de toda forma, né, cara? Não é bom, não. Dependência emocional, gente, é quando você acha que o outro significa simplesmente o seu mundo. A Laís acabou de falar regrinhas básicas para você conservar a sua autoestima. Fazer coisas por você, ter propósito de vida, né? Se cuidar, se amar. Né? Isso são as regrinhas básicas, tá? Para você cultivar uma boa autoestima. O cara que tem a dependência emocional é uma pessoa que ele pegou tudo isso que ele precisava ter e transferiu para outra pessoa. Pronto, a outra pessoa virou o mundo, tudo para ele. Se ele perder essa pessoa, ele morre. Ele não é nada mais. Entende? É mais ou menos isso. Laís, estamos chegando no final. Eu vou ler só mais essa pergunta. Tá. Dependência emocional é uma das formas de me deixar vulnerável a quem quer controlar? O que é que você acha? Bom, eu acredito que quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando de um relacionamento que precisa de um certo apoio psicológico, né? Porque, de fato, não é bacana quando nós temos essa dependência emocional do parceiro, da parceira, enfim. Claro que isso, da vulnerabilidade, a gente precisa entender um pouco melhor, porque ser vulnerável faz parte, né? Se mostrar vulnerável faz parte de toda e qualquer relação. Você não é forte o tempo inteiro, você não ri o tempo inteiro, você não é feliz o tempo todo. E tá tudo bem quando a gente mostra as nossas fraquezas. Isso faz com que a gente tenha essa proximidade emocional do nosso parceiro. Isso é o correto, digamos assim. Quando a gente mostra as nossas fraquezas e as nossas forças, e o outro também mostra as fraquezas e as forças. E juntos vocês conseguem ir além, cada um sabendo o seu valor, cada um se amando individualmente, para juntos construírem essa base sólida de um relacionamento. Mas aí a dependência emocional é quando o nosso jardim ele tá um pouquinho sem muita água, digamos assim. Tá um deserto de Saara, né? Diga logo, tá um tá deserto. só o estrume, né? Tá um deserto, precisando de alguma coisa aí. A gente precisa cuidar da gente, pessoal. Sim. Nós precisamos olhar para o nosso coração, para as nossas necessidades, o que de fato a gente precisa para ser feliz. Porque só assim a gente vai conseguir ter um bom relacionamento. Beleza, Laís, fantástico. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Laís, super feliz. Legal essa live, viu? Precisamos fazer outros, vamos, né? Com certeza, eu tô muito feliz, gente, de ter ficado esse tempo com vocês. Obrigada por terem assistido. Seguinte, eu vou deixar
esta live salva, não sei até quando, tá? Porque as outras que eu deixei salva, eu fui lá com o dedinho nervoso e excluí, tá? Então, vou deixar salvo, tá? Até porque o Ciro vai baixar aí, ele já pede logo autorização, Laís, desautorizo, vai. Autorizo! Pronto. Ciro vai baixar aí, vai colocar no canal do podcast dele, Psicointeligência, e vai estar disponível também, tá, gente? Obrigado a todos Show! vocês. Tudo de bom. Obrigada, pessoal. Um beijo gigante em vocês.